Bom dia, gente. Eu me chamo Osés Ferreira da Silva, sou aluno do segundo ano C no curso técnico em Secretaria Escolar e hoje, junto à minha equipe, que é Cícera Maciele, Carliane, Mirelle e Ana Júlia, iremos apresentar para vocês o tema Leis de Acessibilidade e se elas são vigentes no nosso município, no caso Araripe. Bom, no Brasil há leis que revêem ações de acessibilidade. Então, para começar, nós vamos entender o que é acessibilidade dentro desse contexto. No caso aqui do contexto, é nada mais do que um direito em que pessoas portadoras de algum tipo de deficiência físico-biológica tenham para exercer sua cidadania e interação social de forma independente, ou seja, sem necessitar de outra pessoa. Agora eu irei falar para vocês sobre a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que ela foi regulamentada por a presidenta Dilma Rousseff. Irei falar um pouco sobre as características principais dele, pois, como bem sabemos, falar de lei é algo muito amplo, ou seja, abrange muita coisa. Então, destacarei as principais características dela. Bom, como sabemos, toda lei ela tem um objetivo, ou seja, ela visa alguma coisa. No caso dessa daqui, ela visa as informações, ela visa o acesso a informações de interesse público. No caso aqui, vocês fazem a pergunta: quais informações são essas? Sim, também é importante ressaltar que ela é regulamentada por a União. Para quem não sabe, a União são a junção dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E agora eu vou falar para vocês quais são essas informações. Uma que eu destaquei que eu achei muito interessante foi a questão das divulgações de interesse público. Ou seja, passa por todo um processo em que essa União ela regulamenta e lança essa informação. Por meio de vários canais a gente fica sabendo sobre essa informação e podemos nos informar onde podemos receber atendimento de aula, que horário e essas coisas. De acordo com minhas pesquisas, ela é sim vigente no nosso município, tendo em vista que temos no nosso município vários canais de atendimento, leis de responsabilidade fiscal e entre outras vários quesitos. No caso, ela é vigente sim no nosso município. E é isso. Bom dia, eu vou falar da lei de número 10.436, que foi lançada no dia 24 de abril de 2002 por Fernando Henrique Cardoso e Paulo Renato Souza, que dispõe da língua brasileira de sinais libras e da outras providências. Primeiro, vamos entender o que é a língua brasileira de sinais libras. É a forma de comunicação e expressão em que o sistema linguístico de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos oriundos de comunidades de pessoas surdas no Brasil. No artigo 2 diz que deve ser garantido por parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos formas institucionalizadas de apoiar o uso e utilização da língua brasileira de sinais libras. As instituições públicas e empresas de assistência à saúde devem garantir o atendimento adequado aos portadores de deficiência auditiva. E no nosso município é vigente, como exemplo, citamos a escola Dona Carlota Távora, que na parte da tarde, se eu não me engano, tem um professor adequado a isso, para atender os alunos que têm essa deficiência auditiva. Bom dia, eu fiquei com a Lei 10.098 de 19 de dezembro de 2000. Essa lei estabelece critérios básicos para a promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com modalidade reduzida mediante a supressão de barreiras e de obstáculos na via e espaços públicos e na construção de reforma de edifício no meio de transportes. Agora eu vou falar aqui para vocês algumas definições. Acessibilidade, ela tem possibilidade e condição de alcançar para a utilização com segurança e autonomia dos espaços.
obstáculo que limite ou impeça o acesso à liberdade de movimento e à circulação com segurança. Barreiras arquitetônicas urbanísticas. As existências nas vias públicas e nos espaços públicos. Essa lei é vigente sim em nosso município, mas apenas em alguns transportes. Quem criou ela foi Fernando Henrique Cardoso e Jorge Gregório. Obrigada. Meu nome é Antônia Mirelli, eu fiquei com a Lei dos Direitos Autorais. A Lei número 9.610 altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e de outras providências. Artigo 1. Esta lei regula os direitos autorais, entendendo-se sobre esta denominação os direitos de autor e os que são conexos. A lei foi lançada dia 19 de fevereiro de 1998. Entretanto, a primeira lei de fato sobre os direitos autorais surgiu apenas em 1998. Criada por Mandeiro e Albuquerque, foi criada para proteger o vínculo entre o autor e suas obras intelectuais. E seu objetivo de proteção é a manifestação de uma criação humana. A lei em Araripe é a proteção de direitos autorais, tornando-se cada vez mais crítica no moderno mundo tecnológico. Nas minhas pesquisas, eu não encontrei se a lei é vigente aqui no município de Araripe. O que eu encontrei no site falando sobre a lei em Araripe foi isso. E é isso. Bom, a minha lei é a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas Deficientes. Ela é uma lei que ela foi feita para incluir as pessoas deficientes no que a gente faz no dia a dia. Como, por exemplo, os exercícios físicos que a gente faz, que eles podem ser inclusivos, que eles podem vir a fazer também. Essa lei ela foi feita por Dilma Rousseff e ela foi lançada dia 26 de julho de 2015. Essa lei, eu acredito, no que eu pesquisei, no site que eu pesquisei, não apareceu se ela é feita aqui, ela entra em vigor aqui no Araripe. Porém, eu acredito que sim, por conta que aqui tem algumas rampas, para pessoas exemplo, cadeirantes. Aqui no Araripe, acredito que em alguma praça ali, se não me engano, tem uma rampa que é feita para pessoas com deficiência, pessoas cadeirantes, que possam, ela foi feita para que essas pessoas possam frequentar os mesmos ambientes que a gente. E é isso.